Bom dia, meus queridos. Vamos tratar agora um pouco sobre a condição de equilíbrio do corpo rígido. Bem, se é um corpo rígido, a gente vai considerar que ele é uniforme, tá? Como uma barra. Pronto. Então, quando a gente está falando de equilíbrio, nós, nós temos duas condições, tá? A primeira condição de equilíbrio é que, deixa eu mudar de cor, é que o somatório das minhas forças tem que ser igual a zero, tá? A segunda condição de equilíbrio é que o somatório dos torques tem que ser igual a zero também. Porque se a força, esse objeto ele pode estar se movimentando para lá, ele pode estar se movimentando para cá, para cima ou para baixo, tá? Mas esse objeto ele pode muito bem estar em equilíbrio. Será que você vai formar um retângulo aqui certinho? Fez. Ele pode estar em equilíbrio girando, tá? Ele está girando, mas o corpo em si não sai do lugar, mas ele está girando. Então, se ele está girando, ele tem torque. Então, eu preciso dessa segunda condição de equilíbrio para que eu defina que, para ele estar em equilíbrio, o somatório dos torques tem que ser igual a zero, tá? Vale ressaltar também que vamos supor que nós temos um corpo e com quantas equações seria necessário para a gente calcular o equilíbrio desse corpo? Quantas equações necessárias nós precisaríamos para descrever o movimento desse corpo, tá? Ou o equilíbrio desse corpo? Nesse caso, nós precisaríamos de quatro equações. Bem, a primeira equação seria o somatório das forças no eixo x. Vamos colocar igual a zero, tá? A segunda equação seria o somatório das forças no eixo y. A terceira equação seria. Nossa, somatório feio do cão. Pronto. A terceira equação seria o somatório das forças no eixo z. E a última, qual que vai ser a última? A última seria o somatório das forças do torque nesse corpo, igual a zero. Vale ressaltar que isso daqui é o que a gente precisa para descrever o movimento de um corpo na condição de equilíbrio. Quatro equações apenas. Dessas quatro equações. Nos três eixos, tá? Eixo x, y e z, das forças que estão sendo aplicadas. Mas por que eu não tenho vários torques também, como nas forças? Gente, o torque só vai existir um torque em todos os casos. Em todos os casos só temos apenas uma equação para o torque. Eu vou escrever isso para vocês e se quiser escrever tudo bem, se não quiser, mas eu vou escrever. Então, tá aí. Vamos ver dois exemplos agora sobre como calcular o torque em algumas situações, tá? A primeira situação é o exemplo de uma barra uniforme. Na verdade, as duas são barras uniformes, né? Mas enfim, a gente vai ter uma barra. Opa, a gente vai ter uma barra, onde essa barra ela vai ter o seu apoio aqui no ponto zero e um apoio aqui. Ó, ficou certinho, eu vou arrumar essa daqui. Pronto, a gente tem essas daí. Então esse daqui é o apoio 1, show. E esse daqui é o apoio 2. Essa barra, eu vou subir um pouco. Essa barra, ela tem um comprimento L. Deixa eu pegar aqui a cor vermelha. Ela tem um comprimento L, tá? E as posições aqui, a posição 2, porque aqui seria o início, né? A posição 1. Mas na posição 2,
ela vale 3L sobre 4. Ou 3L sobre 4, assim é melhor. Aqui é melhor. O que eu quero saber é as forças exercidas nesses dois pontos aqui, tá? Eu quero saber qual é a força normal que esses dois pontos exercem sobre esta barra. Lembrando que essa barra tem massa, isso é óbvio, né? Então, se ela tem massa e ela é uniforme, ela é uniforme, o peso dela. Então, deixa eu traçar aqui uma reta. A F de P vai ser exatamente no centro. Então, L sobre 2, tá? E a F de P a gente já tem. A gente já tem, assim, quando for fazer exercícios envolvendo esse tipo de resolução, o peso, a questão ela vai dar a massa, tá? Então, o peso você já tem. Você já tem a gravidade, você já tem a massa, então pronto. Vamos supor que a gente já tem um peso aqui nesses exemplos. O que eu vou querer saber é justamente qual vai ser do, a força exercida no ponto 1 e no ponto 2, tá? A força normal, tá bom? Então, como nós estamos tratando de mecânica, nós iremos fazer o diagrama de forças. Então, nós temos aqui essa seta, essa linha, né? Representando a barra uniforme. Então, a gente tem a força normal, vamos chamar de F1, tá? E aqui, mais ou menos, a gente tem a F2. A gente tem a F2 e aqui no meio, se bem que não tá tão no meio assim, né? Mas tá, deixa eu trazer esse treco um pouquinho para cá. Aqui no meio, a gente vai ter a F de P, força-peso. A pergunta que eu faço é: quantas equações nós vamos precisar utilizar para descrever, para solucionar o nosso problema? Nesse caso aqui, quantas equações? Duas equações. Por quê? Observem o seguinte. Aqui, nas condições de, de achar uma solução para esses problemas, nós temos quatro equações. Tá? Só que essas quatro equações elas só serão utilizadas quando eu tiver forças em todas as direções, ao longo do eixo x, y, z. O torque sempre vai existir, tá, gente? A gente só vai ter uma equação do torque, mas o torque sempre vai existir. Nesse tipo de solução de condição do equilíbrio do corpo rígido. Aqui nesse caso, qual, qual, de qual eixo nós estamos tratando aqui? Tá? Qual eixo? Eixo Y, né? Então, de quantas equações nós precisaremos? De duas. Nós iremos precisar do somatório da força ao longo do eixo Y e do torque apenas. Nós não temos ao longo do eixo X e nem ao longo do eixo Z. E é bom nós pegarmos um referencial, tá? Então, vamos pegar aqui. Então, aqui é positivo. Aqui também é positivo. Observem, por essa imagem, que eu não tenho forças ao longo do eixo X. É só Y, né? Só Y. Então, vamos lá. Ao longo do eixo Y, somatório de F de Y vai ser igual ao quê? Quais são as forças que estão influenciando, nesse caso, aqui nessa barra? Nós temos três forças. Mas observem que, do ponto de referência, as forças que estão apontando para cima, elas serão positivas. As que estiverem apontando para baixo serão negativas. Se eu tivesse forças, nós iremos ver no segundo exemplo isso. Ao longo do eixo X, somente o que está à minha direita, a força que está apontando para a direita é positiva. A que está apontando para a esquerda seria negativa. Só que nesse caso aqui, nós temos duas forças positivas, que é a F1 e a F2, e uma força negativa, que é a F de P. Então vamos anotar isso daqui. Nós temos que F de 1 mais F de 2, eita, F, pronto, mais a F de 2
será menos a f de p. Isso daqui será igual a zero. Então, isso significa dizer que o propósito é achar f de 1 e f de 2. Vamos fazer o seguinte. Vamos dizer que a nossa f de 1 ela vale a f de p. Então, f de 1 é igual a f de p menos a f de 2. E guarda essa equação aqui que a gente vai utilizar ela daqui a pouco. Tá? Pronto. Mas, em tese, essa daqui é a nossa equação do eixo y. Agora, vamos ver a nossa equação do torque. Tá? Então, a gente vai ter o somatório doente. A gente vai ter o somatório do torque, que vai ser igual a... Aqui nesse caso, a gente vai utilizar, vai ter o seguinte trabalho, o seguinte raciocínio. Para o torque, a gente precisa de um ponto de referência. Você pode pegar a f de 2 ou a f de 1. Eu vou pegar a f de 1 como ponto de referência. Então, a minha f de 1, ela não vai entrar na minha equação. Tá bom? Ela não vai entrar aqui. O que vai entrar... Qual é a equação do torque? Vamos lá. A equação do torque, eu vou arrastar aqui para o lado. Tá? Opa. A equação do torque é o raio vetorial da força, né? Então, no caso da barra fixa, ou de todos os... No caso do condição de equilíbrio, que for uma barra, a gente vai pegar o ponto de referência até a força mais próxima e pegar o raio dela em relação a essa barra, tá? Se eu tiver mais de uma força atuando nesse corpo, eu vou somar, porque é um somatório, né? Tá aqui o somatório. Eu vou somar com do ponto de referência até a outra força, tá bom? Então, como é que vai ficar? Como que vai ficar a nossa equação? A gente vai ter, eu vou subir aqui para vocês conseguirem enxergar. A barra ela tem comprimento L e ela é uniforme. Então a f de p ela fica a meia distância, tá? Da nossa f de 1. Então a gente vai ter, abre parênteses, L sobre 2 na direção I, porque a gente está na direção aqui x, né? O comprimento, tá? Vetorial f menos f de pj, porque a força peso está no eixo y, tá? E ela vai ser negativa justamente por causa desse nosso referencial aqui. Como ela está apontando para baixo, ela será negativa. É muito importante vocês terem noção do que é positivo e do que é negativo, porque senão vai dar errado, tá? Vai dar errado. Pronto, nós já calculamos o torque aqui da força-peso, a distância até a força-peso e o produto vetorial, né? Que é a distância com a força que está influenciando. Agora, a gente vai somar aqui. Então, nós vamos ter mais a distância do nosso ponto referencial 1 até o 2. Então, a gente vai ter 3L sobre 4 e vetorial, vou falar um pouco baixo, vetorial, a força 2 ela é positiva. Como ela é positiva, a gente só coloca F2, que ela está atuando ao longo do eixo Y. F2J. Tá? Agora a gente vai fazer aqui o nosso produto vetorial. Então, multiplicando esses dois aqui, a gente tem uma regrinha, tá? No que se diz respeito a vetores. Nós temos os eixos I, J e K, tá? Então, se eu faço essa rotatória aqui, o sinal dele será negativo. Perdão,
pelo amor de Deus. O sinal será positivo. Agora, se eu saio do I para K e do K para J, ele será negativo. Tá bom? Então, aqui nós temos o seguinte. I e J. Ele vai do I, vai para o J, sobra o nosso K positivo. Então, a gente vai ter menos f de p L sobre 2K, mais, agora eu vou fazer esse produto vetorial aqui. É só multiplicar direto também. Não tem muito segredo. Mais, já coloquei mais esse animal. 3L sobre 4 f de 2K, e isso daqui será igual a zero. Tá bom? Passando aqui para o lado, a gente vai ter que 3L sobre 4 f de 2K será igual a f de PL sobre 2K. E aqui eu simplifico. Então aqui, ó, bam, 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 bam. Tá? Eu ainda posso simplificar esse 2 aqui. Né? Esse 4 com esse 2. Então, o que me restará? 3f de 2 sobre 2. 3f de 2 sobre 2 igual, aqui não sobrou nada, né? Só f de p. Então, a minha f de 2, ela vai valer 2 terços da f de p. Agora, eu vou calcular a minha f de 1, substituir aqui. Gente, obrigatoriamente, a minha f de 1, ela tem que ser menor do que a f de 2. Mas por que, Felipe? Porque a minha f de p, ela está mais próxima de f de 2. Então, a força normal da f de 2 é maior do que a f de 1, porque a distância ela é maior. Tá? Então, tenham isso como noção. Então, utilizando essa equação aqui, quer saber? Eu vou colocar aqui do lado. Quadro infinito mesmo. Então, a gente vai ter o seguinte. Deixa eu passar aqui uma reta. A gente vai ter que f de 1 vai ser igual a f de p menos, eu vou substituir a f de 2 aqui por esse resultado. 2 terços f de p. Então, f de 1 será o quê? O 3 aqui, eu posso multiplicar, né? Então, vai ser 3f de p menos 2f de p, tudo isso dividido por 3. Então, f de 1 vai ser igual a força peso sobre 3. Tá? Então, só um exemplo simples aqui. Vamos supor que essa barra ela pese 10 quilos. 10 quilos. E a gravidade é igual a 9,81. A gente vai ter que a f de 2 ela será igual a 2 vezes 98,1 dividido por 3. E isso daqui vai ser igual a 65,4 newtons. Isso é um exemplo básico que eu inventei aqui agora. A nossa f de 1 agora... Vou trazer para cá. Ah, não, essa daqui, né? Vou colocar aqui do lado. A nossa f de 1 será 91,8 dividido por 3. E isso daqui vai ser igual a 32,7. 32,7 newtons. E aqui é 98, né? O burro. 98,1. Eu calculei 98,1, tá? Então, notem que no caso de uma barra uniforme, se a força-peso ela se aproxima aqui. Se a força-peso ela se aproxima de F2, F2 vai ser maior do que F1. E aqui está a prova, né, de um exemplo simples. Imaginando que a barra ela pese 10 quilos. Tá? Então, tá aqui uma aplicação, por exemplo, de academia, né?
Vamos supor que você tem uma barra e você segure a barra na posição em que a força peso ela não fique exatamente centrada no seu peito, aí um peitoral vai crescer mais do que o outro. Basicamente é isso. Tá? Então esse foi o nosso primeiro caso. A propósito, eu falei sobre referencial, né? Eu falei que eu peguei F1 como referencial. O que aconteceria se eu pegasse o F2 como referencial? Será que daria o mesmo resultado? O torque, por exemplo? Ou isso daqui, né? F1 e F2 dariam os mesmos resultados? Sim, dariam os mesmos resultados. Independente do referencial que você pegar, o torque sempre será o mesmo, tá? Como disse o meu professor, se não desse o mesmo, a física não funcionaria, tá bom? Vamos fazer então, vamos pegar F2 como referencial. Eu vou deixar isso daqui aqui. Vou abaixar aqui. Eu vou pegar F2 como referencial. Nós vamos ter o seguinte cálculo. A gente vai ter a soma do torque. Vamos colocar F2 aqui como referencial. A gente, ó, agora aqui vai ser o seguinte. A gente considerou isso daqui como referencial, então a minha F de P aqui, consequentemente, ela vai ser positiva, tá? E aqui a minha F de 1 ela vai ser negativa. Não, perdão, meu Deus. Oh, meu Deus, estou falando merda. A F de 1 vai continuar sendo positiva, porque ela vai estar apontando para cima. A F de P, ela vai continuar sendo negativa. O que vai variar agora são as posições. A minha L de 2 ela vai ser negativa, que aliás não vai ser L de 2, né? Porque eu vou ter que essa distância de F2 até F de P vai ser 3L sobre 4 menos L sobre 2. A gente vai ver isso. Então ela vai ser negativa, essa subtração aqui. E a distância 3L sobre 4 até F de 1, ela vai ser negativa também, porque ela está para a esquerda, tá? Então, efetuando os cálculos, eu vou ter o seguinte. Eu vou ter, abre parênteses, eu vou colocar menos e abre parênteses de novo. No caso da minha F de 2, a força mais próxima é a força peso. Então eu vou ter não é menos, já coloquei menos ali. Vai ser 3L sobre 4 menos L sobre 2. E isso daqui ao longo do I, vetorial menos F de PJ. Porque ele continua no eixo X, eixo Y. Mas aqui agora eu vou colocar menos 3L sobre 4, porque essa é a distância da F2 até a F1. E vetorial F de 1J. Isso daqui igual a zero. Igual a zero. Então, efetuando essa subtração aí de dentro, eu vou ter menos L sobre 4 e vetorial F de PJ. Menos, né? Vou colocar assim. Menos F de P. Mais a gente vai ter menos 3. Vamos fazer o seguinte, já vamos efetuar a multiplicação, tá? Desse segundo termo. 3L sobre 4 F de 1K igual a zero. Efetuando aqui o jogo de sinal, a gente tem que vai de I para J, então sobra K. Positivo, né? Então, L, F de P sobre 4K menos 3L sobre 4 F de 1K igual a zero. Então, passando para o outro lado, a gente tem que LF de P K sobre 4 será igual a 3L sobre 4 F de 1. Então, aqui eu já... K, né? Não se esqueça do K, meu Deus. Então, aqui, ó. Bambam. Bambam. E Bambam também, né? Então, Bambam. Então, a F de 1, ela vai valer
1/3 da força peso. Ali era um P, né? F de P sobre 3. Essa foi a F de 1 e essa é a F de 1 que nós achamos. F de P sobre 3, aqui F de P sobre 3. Então é muito importante vocês terem noção dessas posições aqui, tá? Porque senão vai dar merda, senão vai dar errado. Tudo bem? Então esse daqui foi o primeiro exemplo, o segundo exemplo eu vou estar dando no próximo vídeo, porque eu acredito que esse vídeo aqui já está muito longo. Tá? E eu tô suando feito um leitão no abatedouro, porque eu tenho que desligar o ventilador para o áudio ficar melhor. E depois do segundo exemplo, eu vou trazer aqui um outro exemplo, só que com dados. Tá bom? Então, é só isso. Até o próximo vídeo. Falou!